Sabe, para muita gente, uma infecção não acaba quando os sintomas principais vão embora. Ela pode deixar uma marca, uma sombra persistente em algo super fundamental, que é o nosso sono. Olha, essa pergunta é bem direta, né? E até um pouco assustadora. Mas a verdade é que essa é a realidade que milhões de pessoas estão enfrentando agora. E é esse o mistério que a gente vai tentar desvendar aqui. Porque para milhões de pessoas, a recuperação da Covid-19 não foi, assim, o fim da história. Pelo contrário, foi o começo de um novo capítulo. Um capítulo cheio de problemas de sono bem estranhos e que simplesmente não vão embora. O que era para ser uma doença respiratória acabou virando para muita gente uma condição crônica. E o sono, bom, o sono virou um dos principais campos de batalha nessa jornada. E as queixas são sempre as mesmas, sabe? Coisas que os médicos ouvem todo santo dia. Uma insônia persistente, daquelas que não passa. Uma sonolência diurna que é esmagadora, um cansaço que não te larga, e à noite, sonhos supervívidos e até suores noturnos. É um pacote completo e bem desagradável. Mas a grande questão é, será que isso é só uma sensação, coisa da cabeça de quem está se recuperando, ou está acontecendo algo mais profundo lá no cérebro enquanto a pessoa dorme? É aqui que a história fica fascinante, porque a gente sai do relato dos pacientes e entra de cabeça na investigação científica. Os pesquisadores queriam saber, existem provas concretas por trás disso tudo? Vamos então decodificar o sono na Long Covid e ver as pistas encontradas no laboratório. E a resposta é sim, os pesquisadores encontraram. Encontraram pistas bem concretas que estavam ali escondidas nos sinais vitais de quem passava a noite num laboratório de sono. Olha só esse dado, um aumento de 3 vezes nos relatos de insônia depois da infecção por Covid-19. Isso de acordo com uma pesquisa internacional. 3 vezes. Isso dá uma dimensão do tamanho do problema. Não é um caso aqui e outro ali. É um fenômeno global. Mas o mais surpreendente, a pista que realmente deixou os cientistas de cabelo em pé não era sobre a dificuldade de adormecer. Não era sobre a insônia em si. Era sobre o que acontece depois que a gente dorme. Mais especificamente, o que acontece quando a gente sonha. E aí entra um termo técnico, mas que é super importante entender. Sono REM sem atonia, ou RWA. Pensa assim, normalmente, quando a gente entra no sono REM, aquele sono profundo e cheio de sonhos, o nosso cérebro aperta um botão, um tipo de interruptor de segurança que paralisa a maioria dos nossos músculos. É pra gente não sair por aí vivendo o nosso sonho, né? Tipo correndo, pulando. O RWA acontece quando esse interruptor de segurança falha. E o que os estudos de polissonografia mostraram? Bom, eles monitoraram as pessoas a noite toda e descobriram coisas bem objetivas nos pacientes com long COVID. Primeiro, um aumento significativo de RWA, ou seja, o tal interruptor falhando. Segundo, a frequência cardíaca durante a noite era mais alta que o normal. E terceiro, os períodos de sono profundo, que é aquele sono que realmente descansa e repara o corpo, eram bem mais curtos e fragmentados. O ponto principal aqui não é só um sentimento, são mudanças fisiológicas, reais, que dá para medir. Agora vamos para a próxima parte. Uma síndrome através da história. Pode acreditar, esta não é uma história nova. Pois é, por mais que a gente pense na Covid como algo super recente, o que está acontecendo com o sono não é exatamente uma novidade. Na verdade, isso tem ecos profundos na história da medicina. Esses padrões de sono meio bizarros depois de uma infecção, eles não são exclusivos da Covid-19, não. Eles fazem parte de um padrão histórico. Vírus, bactérias, há mais de um século eles vêm deixando esse rastro de problemas de sono. A Long Covid é só o exemplo mais recente e talvez o maior em escala de um fenômeno bem antigo. E para dar um nome a isso tudo, para unificar esse conhecimento, os pesquisadores propuseram um termo, Síndrome do Sono Pós-Infecção, ou PIS na sigla em inglês. É basicamente uma forma de dizer, olha, esses problemas de sono todos, desde insônia até sonolência excessiva, podem ser uma consequência direta de uma infecção que a pessoa teve. E essa linha do tempo aqui mostra isso perfeitamente. Começa lá atrás, por volta de 1917, com a doença de von Economo, uma epidemia de doença do sono que deixou muita gente com problemas permanentes. Depois, pula para 1986, com um estudo super importante que ligou a mononucleose à sonolência crônica. E aí a gente chega aos dias de hoje com a Long Covid sendo esse exemplo gigantesco e moderno. A história, como se vê, se repete. Agora a gente entra na parte mais séria, talvez a mais preocupante de toda essa análise. Um sinal de alerta sinistro? O que o RWAS pode significar para o futuro. Porque essa descoberta do RW, do interruptor de segurança falhando, não é só sobre ter uma noite ruim de sono. Pode ser uma janela, uma pista sobre a saúde neurológica dessas pessoas no futuro.
Será que essa tendência de atuar nos sonhos, de se mexer enquanto sonha, poderia ser um sinal, um presságio de algo pior que ainda está por vir? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque em outros contextos médicos, o RWA acende um baita sinal de alerta para problemas neurológicos bem sérios. Veja bem, quando esse RWA não é algo passageiro, quando ele se torna persistente, crônico, ele recebe um diagnóstico formal, transtorno comportamental do sono REM, ou TCS. E por que isso é tão importante? Porque o TCS é um dos indicadores mais fortes que a gente conhece hoje de que uma pessoa pode desenvolver no futuro doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, a doença de Parkinson. Então, a possível cadeia de eventos que está tirando o sono dos cientistas é mais ou menos essa. Passo 1. A infecção viral mexe com o tronco cerebral, que é justamente a área que controla o nosso interruptor de segurança do sono. Passo 2. Isso causa o tal do RWA. Passo 3. O RWA é a principal característica do TCS, o transtorno comportamental. E o passo 4, o TCS é um forte indicador de um risco futuro de neurodegeneração. É uma cascata bem preocupante. E olha, essa preocupação não é exagero, vem direto dos próprios pesquisadores. Essa citação aqui do artigo que a gente está analisando diz tudo. A questão-chave não respondida é se o RWA na síndrome do sono pós-infecção da Long COVID é um presságio de algo pior por vir. Alguma forma de lesão neural permanente ou progressiva, neurodegeneração ou TCS. Tá bem claro, né? A dúvida deles é se isso é o primeiro dominó caindo numa fileira bem mais longa e sombria. E diante de um risco potencial desse tamanho, ficar parado não é uma opção. A comunidade científica está fazendo um apelo por uma resposta rápida e organizada. Então, o que acontece a seguir? A necessidade urgente de respostas. É muito, mas muito importante deixar isso claro. Essa ligação entre long COVID e neurodegeneração futura ainda não está provada. É uma hipótese. Mas o risco, a possibilidade, com base nessa descoberta do RWA, é significativo demais para a gente simplesmente ignorar. A história do que a COVID faz com o cérebro, na verdade, ainda está sendo escrita. Então, qual é o caminho a seguir? O que dá para fazer? Os autores do artigo sugerem algumas ações bem claras e práticas. Primeiro, criar registros de pacientes para acompanhar essas pessoas a longo prazo, por anos, para ver o que acontece. Segundo, monitorar de perto todo o paciente com long COVID, especialmente aqueles que já apresentam o RW. E terceiro, de uma forma mais geral, priorizar e investir pesado em pesquisas sobre os efeitos das infecções no cérebro. É por isso que a pesquisa de organizações como a Sleep Research Society, que foi quem publicou este editorial, é tão crucial. Elas estão na linha de frente desse esforço. O trabalho delas é fundamental para a gente conseguir transformar essas perguntas tão urgentes em respostas concretas. E isso nos leva à grande pergunta final que fica pairando no ar. O que milhões de cérebros pós-Covid vão nos ensinar sobre a nossa saúde no futuro? A pandemia, de certa forma, nos deixou com um experimento natural de uma escala que a gente nunca viu antes. A maneira como a gente estudar e entender o que a Covid-19 fez com o cérebro pode não só ajudar milhões de pessoas que estão sofrendo agora, mas pode redefinir completamente o que a gente sabe sobre a ligação entre infecções, sono e a saúde do cérebro para as próximas gerações.